Buenas! Nesse vídeo a gente vai ver como fazer a programação na HP12C. E eu peguei como exemplo a gente programar o cálculo do risco de uma carteira com duas ações, ou com dois ativos no geral. A gente vai revisar isso daí, mas a gente já tem vídeo explicando como calcula o risco de uma carteira, de um portfólio com N títulos, N ativos por aí. Mas a gente vai fazer aqui com dois ativos, ou seja, a gente pode comparar com duas ações. Programar HP, na verdade, pode parecer complicado, mas não é. Ele é muito simples. Na verdade, a programação da HP, ela funciona da seguinte maneira. A gente entra no modo de programação, que é um modo bastante simples, a gente vai ver como é que fazer, né? São duas, três teclas que a gente tem que apertar. E depois disso, o que a gente tem que fazer é basicamente o que a gente faria sem programação. Então, a gente vai digitar na HP12C os passos que a gente tem que seguir para fazer aquela operação que a gente quer, tá ok? Para isso, basicamente, a gente vai ter que pegar as variáveis que a gente tem como base, tá certo? Colocar na memória da HP12C e a gente vai usar os passos programados, que a gente faria sem qualquer programação, dentro de todo o processo. E aí, feito isso, põe para executar quando a gente quiser, com o que a gente quiser. Tá ok? Então, vamos ver. Eu vou usar um emulador da HP12C que a gente encontra online. Se vocês digitarem HP12C online, já aparece uma série de emuladores da HP12C. E depois vocês podem praticar na própria HP12C que vocês tenham, porventura. Seja uma HP12C física, como essa daqui, seja uma HP12C que está no celular, que é bastante comum também a gente encontrar, tá ok? Então, vamos lá para a janela? Muito bom, pessoal, aqui vocês conseguem ver o emulador da HP12C, então, aqui, ó, tem até um botão de liga, desliga, tal, então já está ligado. E aqui desse lado eu tenho o Excel. Essa aqui é a fórmula da carteira, de um risco de uma carteira com dois ativos. E aí eu tenho as variáveis aqui, o sigma A, que é o desvio padrão, o risco do ativo A, então pode ser da ação A. WA é o quanto percentualmente eu invisto no ativo A na minha carteira, então, por exemplo, 50% ou 0,5 em decimal é o que eu invisto no ativo A. Sigma B é o quanto invisto, aliás, qual é o risco ou o desvio padrão do ativo B, pode ser a ação B, aí pode ser qualquer ação que vocês quiserem ou qualquer título que vocês quiserem. WB é o quanto eu invisto percentualmente no ativo B dentro da minha carteira, então 30%, 70%, 28%, eu vou colocar esses números em decimal. E a outra parte dentro do risco da carteira, é a interação entre os ativos. Então, duas vezes quanto invisto no ativo A, vezes quanto invisto no ativo B, vezes o risco do ativo A, vezes o risco do ativo B. E esse último termo é a correlação do A com B. Essa correlação do A com B mede justamente o quanto os retornos do ativo A se comportam em relação aos retornos do ativo B. Quando a gente fala isso é importante, quando a gente fala de investir em carteira, a correlação é uma medida essencial, porque ela mede justamente esse comportamento. Para diversificar, eu gostaria de comportamentos diferentes. Se os comportamentos são iguais, essa correlação é 1. Se os comportamentos são totalmente opostos, a correlação é -1. Então, correlação é uma medida estatística que vai de +1 a -1. E a gente escolhe os ativos em função, que vai pôr na carteira em função também dessa correlação. Então, essa aqui é a fórmula que a gente vai colocar na HP. Aqui eu coloquei alguns valores só para exemplificar. E aqui, cada uma das variáveis, sigma A, WA, sigma B, WB e a correlação com a letra grega ρ,
Eu escolhi, vou colocar na memória 0 da HP o risco do ativo A, na memória 1 da HP o quanto eu vou investir percentualmente no ativo A, na memória 2 eu vou colocar o risco do ativo B, na memória 3 eu vou colocar quanto percentualmente eu vou investir no ativo B, e na memória 4 da HP quanto é a correlação do ativo A com o ativo B. Então, na hora que a gente vai fazer um programa e vai colocar na HP, a gente já tem que planejar o que vai colocar em cada área da memória. Aí vocês podem escolher, não precisa ser necessariamente o risco na memória 0, eu poderia colocar na memória 1, eu poderia fazer, olha, na memória 1 eu coloco o risco do ativo A, na memória 2 eu coloco o risco do ativo B, na memória 3 eu coloco quanto eu invisto no ativo A, na memória 4 quanto eu invisto no ativo B. Aí você escolhe. Mas vocês têm que fazer esse planejamento antes de sair programando. Então, até sugiro, muitas vezes, antes de fazer a programação, já ir direto para a programação, pega uma folha de papel e faz esse planejamento, ou faz aqui como no Excel, já planeja em qual memória você vai colocar cada uma dessas coisas. Pense também como é fácil vocês trabalharem. Então, eu penso dessa maneira, ó, prefiro colocar o risco e logo na sequência o quanto invisto. Vocês podem pensar e fazer o contrário. Quero os riscos em primeiro lugar, depois os pesos. Aí cada um é gosto do freguês, gosto da freguesa. E aqui eu fiz os cálculos só para a gente comparar os valores. Então, aqui estão os itens que a gente vai encontrar na fórmula aqui de cima, tá ok? Então, com esses dados que eu coloquei aqui, eu vou chegar num risco de carteira de 14,32. Então, esse 10 aqui seria um 10% de risco do ativo A, 0,5 seria 50%, é o quanto aloco no ativo A, 20% é o risco, desvio padrão dos retornos do ativo B, 0,5, já que eu investi 50% no ativo A, os outros 50% eu coloco no ativo B. Aí, por exemplo, se eu coloco 0,7, 70% no ativo A, eu tenho que colocar 0,3 no ativo B, tá certo? Então, eu posso até fazer 1 menos o quanto invisto no ativo A, é o que eu vou estar investindo no ativo B. E aqui eu coloquei 0,8 a correlação. Então, eu mexi nos dados aqui, ó, ele já recalculou. Então, simplesmente aqui eu estou fazendo passo a passo o que está dentro dessa fórmula do risco da carteira, e eu chego aqui num risco com esses dados modificados de 12,34%. Tá ok? E aqui, HP12C, eu vou colocar aqui as operações e vou fazendo aqui na HP12C, e a gente vai vendo como fazer a programação e vamos testar depois essa programação com esses dados que eu coloquei aqui. Tá joia? Então vamos lá, vamos começar primeiro a operação. Para começar a programar na HP, primeiro eu tenho que entrar no modo de programação. Para colocar no modo de programação, o que eu tenho que fazer? Eu aperto a tecla F e a tecla RS, porque eu quero pegar aqui ó, o P/R em amarelo, que é entrar no modo de programação. Então pronto, vocês estão vendo que aparecem esses dois códigos aqui e aparece escrito no leitor da HP PRGM, quer dizer que eu estou no modo de programação. Então, só anotando aqui no nosso Excel, aperto a tecla F e a tecla R/S. Essa tecla R/S, quando eu aperto F e R/S, eu entrei no modo de programação, que é esse amarelinho P/S. Uma boa prática de programação, antes de começar a fazer qualquer programa, é apagar a memória de programação que está lá dentro, ou seja, o que está lá dentro, para a gente não estar misturando um programa com outro. Para apagar a programação, eu tenho essas teclas aqui em cima da HP, ó, que são clear, que são para apagar. Então, aperto a tecla F e a tecla aqui R para baixo aqui, que tem o PRGM. Eu apago a memória de programação. Então, próximo passo, aperto a tecla F e o R com a seta para baixo. Tá legal? Aí eu apaguei a memória
Então, aqui, modo de programação, e aqui apaga o programa que já está ali, só para a gente lembrar isso daqui. Muito bem, feito isso daqui, agora eu vou entrar na fórmula, tá ok? Como que eu vou entrar na fórmula? Então, na fórmula, eu vou digitar agora o que eu tenho que fazer. Olha, eu vou pegar o risco do ativo A e vou elevar ao quadrado. Lembrando que o risco do ativo A eu coloquei na memória 0. Então, se está na memória 0, eu vou programar aqui, ó. Eu vou chamar o risco do ativo A. Então, RCL 0, tá ok? Então, colocar aqui RCL 0. Chamei o risco do ativo A. E agora vou elevar ao quadrado. Para elevar ao quadrado, o que eu faço? Eu digito 2 e depois a tecla YX. Então é o que eu vou fazer aqui, ó, na HP 2 e aperto a tecla, tá aqui, ó, Y elevado a X. Pronto. Quando eu fiz isso, eu peguei o que estava lá na memória, o que eu chamei da memória, que é o risco do ativo A, e elevei ao quadrado. Então já tenho essa primeira parte. Agora, eu vou pegar o peso, ou seja, quanto que eu invisto percentualmente no ativo A, o WA, e vou elevar ao quadrado. O quanto eu investi no ativo A está na memória 1. Então, eu vou chamar essa memória RCL1, que é o WA, tá certo? E também vou elevar ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui RCL1 e vou elevar ao quadrado. Como eleva ao quadrado? 2 y elevado a x. Pronto. Então, 2 y elevado a x. Pessoal, a gente está programando, então vocês estão vendo que ele está mudando aqui os códigos do programa, tá ok? Então, está registrando. O que é cada um desses códigos? São as teclas que a gente está digitando. Então, o que eu estou fazendo aqui é o que eu faria sem qualquer programa. Só que, como é uma tarefa repetitiva, o que eu estou colocando aqui é um programinha que a gente vai usar depois com esses dados para exemplificar. Tá ok? Muito bem. Então, ó, eu já peguei o sigma ao quadrado e já peguei o WA ao quadrado. O que eu preciso é multiplicar os dois. Então, agora ficou fácil. Eu só vou apertar o X de multiplicação. Então, eu vou clicar aqui, ó, X. Pronto, já mudou aqui, ó. Estou multiplicando agora esses dois termos. Multiplicou, está lá na memória. Vou fazer o que agora? Eu vou pegar agora esses dois itens também. Então, vou pegar o risco do B e vou elevar ao quadrado. Vou pegar o quanto investi no B e vou elevar ao quadrado e vou multiplicar os dois. O risco do B está na memória 2. Então, RCL2, chamo o que está na memória 2, RCL2, ele fez aqui, ó, e agora vou elevar ao quadrado. 2y elevado a x. A mesma coisa aqui, 2y elevado a x. Peguei o sigma b elevado ao quadrado. Vou pegar o WB. WB está na memória 3. Então, RCL 3. Está na memória 3 porque a gente vai pôr na memória 3, tá? Então, vou pegar aqui RCL3, tá certo? E vou elevar ao quadrado. Então, como eleva ao quadrado? 2 elevado a x. Também elevei aqui, ó. 2 elevado a x. Pronto, já fiz isso daqui. Próximo passo, agora eu vou multiplicar os dois. Tá certo? Então, peguei 1 elevado ao risco do B, elevei ao quadrado. Peguei o quanto invisto no B, elevado ao quadrado. E agora multipliquei os dois. Então, vou multiplicar aqui os dois. Então, vou clicar aqui na tecla X, tá certo? Estou multiplicando os dois agora. Agora, eu vou fazer o seguinte, olha. Esse termo aqui, do risco do A ao quadrado vezes o peso do A ao quadrado, eu vou somar com o risco do B
ao quadrado mais o peso do B ao quadrado. Tá joia? Como eles já estão na memória, agora eu vou somar. Então, vou apertar aqui um maisinho. Então, o próximo passo é apertar aqui, ó, o mais. Pronto. Agora eu já tenho todos esses termos aqui, ó, toda essa parte aqui inicial, os termos individuais multiplicados pelos seus pesos ao quadrado, já somei tudo isso daqui, está na memória. E agora vou para essa última parte aqui. Então, essa última parte, eu vou pegar o 2 e vou colocar na memória. Então, vou colocar o 2 e o Enter. 2 e o Enter, tá certo? E agora eu vou chamar cada um dessas variáveis que eu coloquei aqui na memória, eu vou chamando e multiplicando. Então, eu vou fazer aqui, ó, RCL 0, que é o risco do A, e vou apertar a tecla X. Então, RCL 0, que é o risco do A, e vou multiplicar aqui, pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o peso do A. RCL 1 e multiplicar. Então, RCL 1 e multiplicar. Agora eu vou pegar o próximo, que é o risco do B, RCL 2, RCL é recall, e multiplicar. Então, RCL 2 e multiplica. Calma, está acabando. RCL 3, recall 3, que é o peso que eu invisto no B, e multiplico. Então, RCL 3 e multiplica. E, finalmente, a correlação, que é o último item aqui. Então, eu vou chamar aqui RCL 4 e multiplica. Então, RCL 4 e multiplica. Feito isso daqui, ó, já tenho todo esse termo aqui, esse termo final, já resolvido, já multiplicado com todos esses passos aqui. Feito isso, agora eu só vou somar com os termos anteriores, que já estão lá somados. E aí, para fazer isso daqui, é só clicar na tecla mais. Então, pronto. Colocar aqui o maisinho, próximo passo. Cliquei na tecla mais. Agora, tudo isso daqui já está somado. Beleza, feito isso daqui, agora eu só preciso fazer o quê? Tirar a raiz quadrada de toda essa soma. Para tirar a raiz quadrada, eu tenho aqui na HP, ó, em azulzinho, tá vendo a tecla Y elevado a x? Ó, em azulzinho embaixo, tem a raiz de x. X já é tudo que está na memória. Então, aperto a tecla G e a tecla raiz de x, que está na tecla Y elevado a x. Pronto. Então, aperto a tecla G aqui e a tecla YX, que é tirar justamente a raiz quadrada. E aí pronto, já está programado todo o cálculo do risco de uma carteira de 2 ativos. Agora a gente vai testar o programa, mas agora eu preciso finalizar o programa. Para finalizar o programa é o seguinte, da mesma forma que eu clico FRS para entrar no modo programação, eu vou clicar FRS para sair do modo programação. Então, aperto F e a tecla RS. Quando aperto o F, eu estou pegando a parte de cima, aqui, o P/S. Pronto, saí do modo programação. Então, aqui só para registrar, aperto agora F/RS, e aí eu saio do modo de programação. Tá legal? Então, tá aqui. Esses são os passos. Veja que não é complicado, mas você tem que fazer o planejamento, seja no papel, aqui no Excel, dos passozinhos, para não cometer nenhum erro. Tá joia? Agora eu vou até apagar aqui a FCLX, ó, apaguei aqui os registradores. Vou pegar e chamar aqui, ó, RCL0, ó, tá tudo com 0, ó, RCL1, tá tudo com 0. Então, vou colocar agora os valores na memória. Então, eu vou colocar aqui, ó, o sigma A, vou colocar 10 na memória 0, então digito 10 STO
0. Agora eu estou fora do modo de programação. Eu só estou colocando agora os valores nas memórias. Vou colocar 0.7 na memória 1. Então, memória 1 é STO. STO quer dizer store, então armazenar na memória 1. Vou colocar 20 na memória 2. 20 STO 2. Vou colocar 0,3, que é o peso que eu invisto no ativo B na memória 3, então STO 3. E finalmente eu vou colocar a correlação aqui, ó, 0,8 na memória 4, STO 4. Tá joia? Então as coisas estão na memória, eu vou até apagar aqui a telinha, ó, tá vendo? Tá zero. Mas se eu chamar aqui, ó, RCL4, tá aqui o 08, RCL3 tá o 03, RCL2 tá o 20, RCL1 tá o 07, RCL0 tá o 10. Vou apagar aqui. Então as coisas os valores aqui, ó, que eu coloquei aqui, estão na memória. E são esses valores que agora estão nessas memórias que vão ser usados justamente aqui para essa nossa programação. Tá ok? Então, feito isso daqui, agora eu vou rodar o programa. Então, para rodar o programa é o seguinte, como os valores já estão na memória, eu só preciso apertar a tecla RS. Então, R/S é para executar o programa. Então, está aqui, isso vai executar o programa. Eu já coloquei as coisas na memória, ele vai executar com os dados que estão na memória. E veja o nosso programa, ele vai buscar os dados aqui, ó, vai chamar o RCL0, RCL1 e assim por diante. Tá joia? Então, ó, vai chamar tudo aqui, inclusive a correlação que a gente colocou na memória 4 aqui no final. Então, aqui, vou pôr para executar, está executando cada um dos passos, e aí a gente vai ver o resultado, quanto deu? 12,34, exatamente o que a gente colocou aqui. Então, tá aí. Agora, se eu quiser mudar qualquer valor aqui nas memórias, eu posso mudar. Então, por exemplo, na memória 1, eu vou colocar .5 STO 1. Então, eu mudei aqui o peso do ativo A para 0,5. Então, 0,5. E eu tenho que mudar aqui na memória 3 também para 0,5. Então, 0,5 STO 3. STO de store, armazenar. Store armazenar. Posso apagar aqui só para vocês verem. Veja que aqui, ó, o risco da carteira muda para... Mudei os pesos, o risco mudou para 14,32. Clico em RS para executar, ele está rodando, executando os passo a passo, quanto deu? 14,32, assim como está aqui no Excel. Joia? Então eu consigo, vejo que nosso programinha da HP12C está funcionando bonitinho. Essa aqui, calculador, emulador que eu peguei, stendec.io, ele também permite a gente ver aqui os registradores. Então, ele tem um Program Editor. Então, peraí, deixa eu clicar aqui embaixo. O Program Editor, que aí eu consigo ver, olha aqui, ó, o passo a passo de tudo que a gente digitou. Então, ele está mostrando, olha, chamou, fez um RCL0, como a gente fez aqui no Excel, depois digitou o número 2, depois a potência, o potencial y elevado a x, e aí, passo a passo, eu consigo ver também. O legal desse emulador é que eu consigo também ver esses mesmos passos aqui, tá certo? Assim como eu consigo ver também os valores que foram calculados em cada um desses passos. Então, o legal dele, vou até diminuir aqui a tela para vocês verem, eu consigo ver todo o programinha aqui já digitado. Então, para você antes de sair programando, você faz a sua... Você pode depois ver, quais são os passos? Será que errei alguma coisa na programação? Você pode checar
usando esse emulador antes de ir para HP. E depois até colocar os valores aqui nas memórias. Então ele mostra como são os valores na memória e como foi calculado cada uma dessas coisas para a gente testar o que a gente fez aqui no nosso emulador. Tá ok? Na verdade não é meu emulador. Tá aí, pessoal, como a gente programa HP12C. Veja que não é algo difícil, é basicamente o que a gente faz no passo a passo normal para fazer a conta, só que a gente já guarda isso como um programa, e ao invés da gente pegar e colocar, de ficar digitando os valores, a gente guarda, a ideia, a estratégia é guarda os valores nas memórias, e aí nesse programinha vai chamando os valores que estão nas memórias, e ele vai executando os passos. É legal porque volta e meia você tem alguma situação que tem alguma fórmula repetitiva que usa aqui a colar e já deixar guardadinha, e é mais chatinha ou é mais longa, então você pode já deixar programada lá, guardada na sua HP, e sempre tem que usar, já vai lá, muda os valores e ele já cospe o valor bonitinho, tá bom? Até mais!